Pai, nós pedimos a sua graça, Deus, para essa manhã. Espírito Santo, sabemos que o Senhor está nesse lugar, Pai. Que o Senhor é quem nos convence, Pai, de todo pecado, Senhor, de toda justiça, de todo juízo. O Senhor é quem nos conforma com a sua imagem. Que o Senhor derrame a sua palavra nos nossos corações, Pai. Que não seja apenas mais uma mensagem, Senhor, mais uma pregação, Pai. Mais um tempo, Senhor, em que vão ser faladas algumas coisas da sua palavra, Deus, mas que elas gerem vida dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Ontem, queridos, eu fiquei, na verdade, desde o começo da semana, muito angustiado com algumas coisas e quando eu soube que eu ia pregar, eu não tinha absolutamente noção nenhuma do que eu ia falar. A minha alma estava agitada, eu não estava bem, eu estava com medo, parecia que não ia acontecer, que não ia fluir, que o Espírito não ia me falar nada. E ontem estavam todos aqui na igreja, a gente ficou junto aqui, tinha bastante gente e em uma determinada hora eu fui para o meu quarto e fiquei pedindo a Deus para que Ele me falasse o que Ele queria. Porque eu acredito que é isso que de fato gera transformação em nós, sabe? Eu não sei vocês, mas tem vezes que eu me sinto como se eu não quisesse mais uma mensagem. Como se eu falasse para Deus: Pai, eu não preciso de mais entendimento no sentido de... Eu sei o que eu preciso fazer, Pai. Eu sei as coisas em que eu preciso ser transformado. Eu sei o que o Senhor está falando comigo nesse momento que diz a meu respeito. E parece que às vezes a gente está tão cheio disso e que não tem mais o que o Espírito derramar. Mas isso é um pouco de orgulho até, porque é como se você limitasse, como se Ele não fosse infinito. E o Espírito tem riquezas de profundezas, de sabedoria e de conhecimento, de coisas que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. E ontem eu orando, e desde o começo dessa semana, no meu tempo com Deus, todos os dias o Espírito Santo, ele começou a me falar, na verdade, um pouco dele, um pouco da necessidade dele. E eu falei: Deus, mas eu vou falar sobre o Espírito Santo. Eu não sei, eu nunca falei só sobre a pessoa do Espírito Santo, eu nunca ministrei isso, eu talvez não sei nem falar nem por 20 minutos a respeito disso. Mas o que Deus começou a colocar no meu coração foi justamente essa ideia. Desde o começo da minha conversão, o que a gente mais ouve é isso, sobre o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Sem Ele nada é impossível, mas pelo menos na minha época, a gente buscava isso de uma forma muito incessante. Nós íamos para os montes e tinha oração quase todos os dias, porque a minha vontade, ou a vontade de todos que estavam ali, era de fato buscar o Espírito Santo. Mas eu confesso que o tempo vai passando, querido, o Espírito Santo nos batiza, ele vai corresponder da forma que você buscar Ele. Então, se você tem clamado por Ele, para que Ele encha você, da sua presença, eu não acredito como um pai, é impossível que Ele não derrame. A palavra do Senhor fala que vocês que são pais naturais, dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais o meu Pai. Se você vos pedir o próprio Espírito dele, Ele não vai dar para vocês isso. Ele não vai dar, a Bíblia fala de escorpião, de cobras, começa a usar figuras de coisas que são ruins. Ele fala assim: Ele vai derramar sobre vocês aquilo que vocês têm clamado. Só que, à medida que a gente vai andando, Deus começou a falar isso no meu coração, que o nosso costume é começar a negligenciar
o nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, porque as coisas elas começam a crescer à nossa volta e a gente começa a confundir o próprio Espírito Santo com a unção que Ele derramou sobre nós. A gente começa a confundir o Espírito Santo porque agora Ele está me usando para pregar, porque talvez agora Ele me usou para uma cura, Ele me usou para falar uma profecia para uma pessoa. Agora Ele está me dando palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, e eu estou conseguindo me mover em cima disso. E a gente olha para toda essa unção, e a gente olha para todo esse mover do Espírito, e a gente começa a confundir o Espírito Santo com isso. E de alguma forma, é como se durante todo aquele tempo em que a gente tivesse buscado Ele, a gente tivesse vivendo dessa carga, daquilo que o próprio Espírito encheu para nós. Mas à medida que a gente vai caminhando e vai entrando nisso, a gente vai se esquecendo, vai começando a negligenciar o relacionamento com o próprio Espírito Santo, de vê-lo como uma pessoa. E esses dias aconteceu até algo comigo, porque eu comecei a orar a respeito disso, e eu falei para Deus, não, amanhã eu vou acordar, porque eu estava com essas coisas na minha cabeça, eu vou acordar X horas e eu vou ter um tempo de oração com Ele. Porque eu estava falando isso para o Espírito Santo, Pai, eu quero te conhecer como uma pessoa, eu quero me relacionar com você dessa forma. E aí eu não acordei, eu acordei mais tarde, fui fazer outras coisas, e depois à tarde eu tive um tempo. Aí ele falou assim, mas você não me falou que você ia começar a me tratar como uma pessoa? Se fosse um amigo seu e você tivesse marcado com ele às 8 horas da manhã para estar comigo, você ia faltar? Coisa simples desse jeito que o Espírito começou a ministrar comigo. De que o tratamento que a gente dá a Ele como uma pessoa vai ser a correspondência que Ele vai ter conosco, como também nos vê dessa forma, e começar a se manifestar a nós desse jeito. E como a gente faz, querido, todas as vezes aqui, e se você voltar para o propósito da criação, Deus andava com Adão, esse era o propósito. Deus não estava ali com Adão para ministrar para ele um seminário de cura e de libertação, para ensinar Adão a pregar, para ensinar Adão a viver o ministério. Ele estava lá para andar com ele, porque nós somos criados para coexistirmos com a sua glória. Então quando você volta lá para trás e você entende qual é o propósito de Deus e o porquê Ele derramou do seu Espírito sobre nós, quando nós voltamos para Gênesis e para a criação, a gente vai entender que não tinha nada a ver com a unção, que não tinha nada a ver com a gente ter a capacidade no Espírito de conseguir ministrar libertação ou cura sobre uma pessoa, mas tinha a ver sempre com o relacionamento, e que isso de fato ia nos fazer dele filhos, onde as pessoas elas iam conseguir olhar para nós, querido, e nós íamos sermos transformados para conseguir transformar essas pessoas à imagem e semelhança do próprio Cristo. E falando daqui, querido, da nossa igreja, porque, desculpa, mas assim, não é modéstia eu falar isso, a gente sabe que Deus se move aqui no nosso meio o tempo todo, e palavras são liberadas o tempo todo, e o Espírito está presente de forma sensória, a gente vê o tempo todo Deus nos guiando. E às vezes quando você sai portão afora, você não encontra essa mesma realidade. Mas só que o que Deus começou a falar ao meu coração é justamente isso. De que o mover do corpo de Cristo, querido, ele não tem nada a ver com que cada um de nós sermos cheios do Espírito Santo. Ao passo que a gente começa a confundir os dons do Espírito, de que estamos cheios da sua presença, a gente começa também a confundir que o ofício ministerial que Deus nos entregou, quer dizer que também nós começamos a estar cheios do Espírito Santo. E não é isso que a palavra de Deus diz. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 33, a palavra do Senhor diz, olha, muitos curarão no meu nome, expulsarão demônios, profetizarão, mas eu não os conheço. Ou seja, eles se movem na unção, eles conseguem cumprir às vezes até parte do ministério que Cristo entregou para eles, mas o próprio Jesus vai dizer para eles e falar, eu não vos conheço. Ué, mas isso não é um sinal? Sim, mas a gente começa a cair naquele pecado, como está no livro do pastor, da gente tentar conhecer a árvore pelo fruto, da gente tentar se relacionar com o próprio Espírito Santo, olhando
para uma ponta dele, e achando que ele é aquilo, e ele não é aquilo. E não foi para isso que o Espírito veio. Não foi essa a função dele, e não foi esse o propósito pelo qual ele foi enviado. Isso são manifestações, querido, para que a igreja seja edificada e para sinal para os incrédulos. É isso que o apóstolo Paulo fala quando ele ministra para a igreja de Corinto. As profecias, elas vão servir para sinal de incrédulo, para direção, para edificação do corpo de Cristo, para que a gente consiga obter aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Mas essa não é a essência do Espírito. Ele não veio para fazer esse tipo de obra apenas nas nossas vidas, mas muito mais do que isso. Ele veio para que a gente entenda quem nós somos e para que Ele habite e faça morada em nós, e a partir daí a gente possua um relacionamento com o Pai. Quando você vai ler João, abra sua Bíblia em João, por favor. João capítulo 14, a partir do verso de número 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador ou outro Ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, e não vos deixarei órfãos. Eu acho que eu já cheguei a falar um dia isso daqui. Os discípulos, durante o tempo na vida de Jesus, nunca chamaram Jesus de Pai. Pelo contrário, quando você vê Filipe chegando para Jesus, a pergunta de Filipe para ele é: mostra-nos o Pai. E o que Jesus fala para ele, ele fala assim: como assim mostra-nos o Pai? O tempo todo eu tenho vos mostrado o Pai. Se você ler os 4 evangelhos, até o de João, que é diferente dos outros, você vai ver o tempo todo Jesus manifestando cura, libertação, expulsando demônios de pessoas, curando pessoas, enfim, todo o ministério de poder de Jesus. Você vê isso de forma muito assídua, muito frequente. Mas se você for parar para olhar, querido, aonde Jesus mais bate, e aonde Jesus mais fala para aquele povo, ou aonde Jesus mais revela, querido, é o Pai. É o que mais ele fala o tempo todo. Ele diz assim: essas coisas são sinais, elas apontam para algo maior. Porque esse é o propósito de um sinal, é apontar para algo maior. Então, quando a gente recebe uma cura da parte do Espírito, ou quando nós somos tocados e curados, porque nós precisamos disso, o que Jesus está querendo nos dizer é: glória a Deus que a gente foi curado, mas isso é um sinal do que eu quero fazer em você. Isso é um sinal do porquê o Espírito Santo veio. Porque ele veio, querido, para que a gente não fosse órfão, e para que o Espírito fizesse morada dentro de nós, porque um sinal sempre vai apontar para isso. E quando a gente está na igreja, dentro do corpo, e essas coisas são muito bem ativas dentro de nós, a gente começa a confundir a própria dinâmica do corpo de Cristo e aquilo que o próprio Espírito está começando a derramar sobre cada um de nós, querido, com o relacionamento com o Espírito Santo, e essas coisas começam a ser negligenciadas. O próprio relacionamento com Ele, a gente começa a esquecer do porquê que Ele veio, qual é a obra dEle nas nossas vidas. E não muito tarde, quando a gente começa a fazer essas coisas, que nós começamos a nos tornar frios. Porque as pessoas podem até vir aqui e receber uma cura e receber uma libertação, mas precisa ter algo de diferente nisso. Porque ainda que a gente possa profetizar, e ainda que a gente possa liberar a cura, e ainda que a gente tenha a capacidade de orar por uma pessoa e ela se liberta de uma cadeia, isso não quer dizer que eu estou cheio da presença dEle. Porque isso faz parte do dinamismo do corpo de Cristo, e Jesus derramou isso para a edificação do corpo. Mas a gente esquece que quem vai gerar vida para esse corpo é o próprio Espírito. Que Ezequiel, quando ele está lá profetizando sobre os ossos secos, aquele boneco ele só levanta depois que o Espírito é soprado sobre ele e vida é gerada nele. Por isso que a gente pode entrar numa igreja e, como a gente vê na TV, sei lá se aquilo é verdade ou se não é, pessoas sendo curadas em igrejas que a gente sabe que está tudo corrupta, que não seguem a essência de Jesus, que não seguem a Cristo, seguem a outra coisa. Mas as pessoas confundem isso, querido, com Deus. As pessoas acreditam que isso é o Espírito Santo. E ainda que Ele veio fazer essa obra, e ainda que Ele veio completar isso em nós, esse não é o propósito da vinda dEle.
O propósito da vinda dele, querido, era para que a gente não fosse órfão e que ele fizesse morada no nosso coração. Por isso que o mais comum que você vê é quando alguém chega num alto cargo dentro da igreja, ou no alto ofício da igreja, ele acha que ele é tipo top, cheio do Espírito. E isso não quer dizer nada. Quando se olha para a vida de Saul, pelo menos é isso que eu encontro. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, vamos ler lá, para vocês entenderem o que eu quero dizer. 1 Samuel 10:6. A gente sabe toda a história que Deus fala que o povo pede um rei e aí eles escolhem Saul, né? Deus fala para Samuel isso. Ele era tudo aquilo que o povo queria. Mas ainda assim, querido, a despeito da pedida do povo, se ela era boa ou se não era boa, e a gente sabe que não foi. Mas em 1 Samuel, no capítulo 10, de verso 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Eu não sei, mas isso para mim é perfeito. Isso para mim é o que todo ministro ou que toda pessoa que foi chamada para andar no ministério queria. Deus virar para você e falar assim: olha, o Espírito do Senhor se apossou de você e você está cheio da minha presença, e tudo que você fizer, pode ficar tranquilo que eu estou fazendo parte disso. O seu coração já está tomado pela minha presença. Essa é a palavra que Deus dá para Saul. E aí no verso 8 ele diz: tu porém descerás adiante de mim em Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo, e te declaro o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Avança um pouco a sua Bíblia, vai para 13:8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, e não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já te tinham ajuntado em Micmas, e eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e lhe já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse é o ministério de Saul. Dura 7 dias. Para mim dura 7 dias. Alguém que Deus não escolheu, mas que o povo escolheu, e aí Deus fala: então é ele é o bonito, ele é tudo que vocês querem, então, mas para que isso seja completo, então eu vou encher ele do meu espírito, eu vou colocar no coração dele a minha vontade, então tudo que ele fizer vai ser debaixo da minha vontade, eu vou estar com ele, mas ele não obedece, irmão. Ainda que o Espírito estava sobre ele, ele era desobediente, ele agia conforme aquilo que o povo queria. E a Bíblia fala que no verso de número 14, Samuel diz para ele: olha, então a partir de agora, porque tu não obedeceste o mandamento do Senhor, o teu reino não mais subsistirá. Ou seja, o ministério de Samuel, o ministério de Saul durou 7 dias. Ele ficou 40 anos, acho que foram 40 anos reinando, não lembro agora, mas foi para cumprir tempo, porque durante esse tempo, na verdade, o que Deus estava fazendo é forjar Davi.
Deus fala para Saul, fala, ó, eu já preparei alguém que agrade o meu coração. E durante esse tempo, na verdade, Deus estava deixando Saul no poder, mas o que ele estava fazendo era com que Davi fosse para o deserto, e ali ele estava forjando um homem que agradava o coração dele. Um homem que quando pecava, ele não estava preocupado com o que o povo ia dizer. Ele vira para Deus e fala, pelo amor de Deus, não me retires da tua presença, não me repulses de mim o meu espírito. E isso era um homem que agradava o coração de Deus, que não que não pecava ou que não errava, querido, mas que a importância dele e a essência do pedido dele para Deus era que o Senhor não tirasse o espírito dele. Enquanto Saul estava preocupado com o que o povo ia pensar, ele estava ali só cumprindo o tempo. E quando você vai para o Novo Testamento, você vê essa mesma história em Judas, em pessoas que andaram do lado de Jesus, querido, mas não conseguiram assimilar o que ele queria dizer. Porque Jesus vai se revelar, querido, à medida que a gente tem fome, que a gente tem sede da presença dele. Jesus não falava por parábolas à toa. E a Bíblia diz, e ele falava por parábolas, justamente para que o povo não entendesse. Mas você percebia que aqueles que eram mais íntimos e que queriam entender, eles iam até Jesus e falavam, eu não entendi o que o Senhor falou. Você pode explicar para mim? Porque são para esses que Jesus vai derramar o seu Espírito. Que vai até a presença dele, querido, e busca ele, porque quer entender o que ele quer falar, quer ter relacionamento com ele. Mas a gente se contenta muitas vezes porque Deus está me usando no ofício, Deus está fazendo isso, eu estou conseguindo enxergar com os meus olhos, então está tudo bem. Balaão também profetizava e a mula também profetizou para ele. Isso não quer dizer que a mula estava cheia de Espírito Santo, ela era uma mula. E quando você vai começar a entender na palavra o que significa ser cheio do Espírito e o que significa ser uma pessoa que é cheia do Espírito, e que ela consegue manifestar a Cristo, querido, eu só consigo olhar para os frutos do Espírito. Porque em nenhum momento Deus diz na sua palavra que aquele que tem os frutos do Espírito Santo, ele diz assim, não, eu não vos conheço. Pelo contrário, são para aqueles que manifestam sinais e maravilhas. Mas não para aqueles que andam no fruto do Espírito, porque é impossível andarmos no fruto do Espírito sem que a gente consiga ter relacionamento com Ele. Eu não consigo olhar para pessoas e falar, eu te amo, como Jesus amava, sem que o Espírito vai me impelir a isso, a amar de fato como eu deveria amar aquela pessoa, a cuidar dela de fato como eu deveria cuidar dela, a ser bondoso com ela, a ser fiel a ela, a ser leal a ela, que são frutos do Espírito, sem que eu consiga ter relacionamento. Mais cedo ou mais tarde, que isso vai ficar pesado demais, porque você não vai conseguir cumprir isso na sua carne. Quando Paulo escreve isso em Gálatas, no capítulo 5, ele fala logo em seguida, porque sempre a luta é essa, é a sua carne que vai militar contra o seu espírito, e esse sempre vai ser a guerra. E Deus está procurando homens, irmãos, que é igual como Paulo, que vira e fala assim, então se esse é o problema, Pai, então que a sua glória esteja sobre a minha fraqueza. E não que ele vá tentar viver a vida com Deus, querido, falando, não, eu não preciso de você. Pelo contrário, é nessa fraqueza, Espírito, que eu peço para que o Senhor venha com a sua força. Porque é exatamente nisso aonde as pessoas vão olhar para mim e falar, esse homem é de Deus. Esse homem manifesta a Cristo, tem algo de diferente nele. Há uma luz nele que eu não consigo discernir o que é, mas é algo que me atrai. E eu tenho orado isso muito a Deus, querido, porque eu tenho tido problemas na minha família, em que eu viro para Deus e eu falo, Deus, não existe outra forma, Pai, de eu conseguir amá-los e de eu conseguir trazer eles para o Senhor, se não for desse jeito. Porque não adianta eu chegar lá e falar, vocês vão tudo para o inferno. E Jesus vai olhar para você e falar assim, de que espírito que você acha que eu sou? Você vai mandar fogo para destruir eles? Porque está sempre voltado, querido, para que espírito nós somos. O que nós estamos manifestando, querido, é a nossa carne ou o nosso espírito? E eu tenho passado tempo com Deus, querido, justamente para isso. Tem vezes que eu entro no quarto e eu só fico ali, Pai, e falo, Deus,
Eu só estou aqui para te adorar. Eu só estou aqui para conseguir entender quem é o Senhor, Pai, para que o Senhor me conheça. Quando você vai ler o livro de Jeremias, ele vira para Jeremias e fala assim: avisa o meu povo que o remanescente, depois que eu trazer eles de volta para Jerusalém, eu vou dar um coração para eles, para que conheçam o Senhor e para que entendam os meus mandamentos e as minhas leis. E esse tem sido, querido, a minha oração, porque muitos se levantam dizendo que acreditam em Jesus, dizendo que seguem a Cristo, mas são falsos profetas, são pessoas que não manifestam os frutos do Espírito, são pessoas que não têm amor no seu coração, são pessoas que não conseguem amar o próximo, querido, porque elas ainda não descobriram o amor, porque elas ainda não conseguiram se sentir amadas, porque ela ainda não experimentou que o Espírito veio para que a gente não fosse órfão, que Romanos 5,5 fala que o Espírito do Senhor está sobre nós, por meio do amor que em nós é derramado, ou seja, eu só vou conseguir experimentar desse amor, querido, quando o Espírito for derramado no nosso coração, porque ele é incompreensível, e a gente só vai conseguir se deleitar nele e conseguir manifestar esse amor que nós somos incapazes de dar aos outros, à medida que a gente entrar no nosso quarto, ou à medida que a gente entender que o Espírito Santo ele veio para esse motivo, querido, para que nós fizéssemos morada, para que ele fizesse morada em nós, e nós fôssemos cheios da sua presença. E essa é a revelação. Quando você lê, eu vou ler alguns versículos para vocês, sobre os frutos do Espírito, de que Deus ele não pede algo para você de que ele não seja, e de que você não é capaz de conseguir assimilar isso, de conseguir viver isso no seu caráter. Sobre a sua bondade, Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Sobre a sua mansidão, Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sobre a sua longanimidade, 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Sobre a sua fidelidade, 2 Timóteo 2,3, se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode se negar. Sobre a sua benignidade, 1 Crônicas 16:34, dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sobre o amor, 1 João, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Sobre a sua alegria, João 15:10-11, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Deixa eu ler um outro que eu esqueci de colocar aqui. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Estão aqui. E é à medida que a gente consegue se relacionar e olhar para ele e ver na sua palavra todos os frutos do Espírito, porque Deus é isso, irmãos. Eu não estou aqui querendo definir Deus e nem tendo meu orgulho de fazer isso, mas ele se revela para nós, querido, naquilo que nós somos capazes de conseguir mostrar aos outros. Por isso que Jesus diz assim: olha, então quando o meu Espírito vier, e convém que o meu Espírito venha, ele diz lá em João no capítulo de número 16, eu li isso ontem, convém que eu venha, convém que eu vá para que o meu Espírito venha. O que ele está querendo dizer assim, é importante que eu vá, porque se eu não for, o meu Espírito não vai vir, para que essas coisas se cumpram sobre as suas vidas. E quando se olha para a igreja de Atos, aqueles homens, querido, eram homens que andavam debaixo da presença do Senhor. Primeiro eles ficam trancados dentro de um quarto, porque quando alguém ressurge dos mortos e fala que é para você ficar trancado no quarto, você tem que obedecer, você não tem como não obedecer. E eles ficam, e ali a Bíblia fala que o Espírito desce sobre eles no dia de Pentecostes, e aí as pessoas ficam maravilhadas com aquilo, e de repente Pedro pega, 3.000 pessoas se convertem. Aí em Atos no capítulo 5, João está subindo com Tiago, não lembro quem era, e aí uma pessoa está ali, coxo, e ela é curada.
E Filipe está pregando e de repente ele é arrebatado, ele sai do meio de um avivamento em Samaria e vai para Azoto no deserto, e ali Deus fala, prega para aquele etíope, e aquele etíope vai e conquista uma cidade. Você vê o Espírito o tempo todo. Ontem eu fui pesquisar na Bíblia por quantas vezes o Espírito Santo aparecia em Atos, é o tempo todo. Não existe oportunidade para que aquelas pessoas tomassem a sua vontade e conseguissem fazer a igreja crescer da forma que elas pensassem. E eles tinham tantos frutos, querido, porque eles andavam debaixo dessa realidade. E a Bíblia em Atos, ela não consegue contar tudo, porque depois de Atos 9 é a vida do apóstolo Paulo praticamente. Mas quando você lê os livros, e a gente tem alguns aqui sobre a vida dos apóstolos, você fala, é impossível que aquele homem consiga viver aquilo, se ele não tivesse um relacionamento com Deus. Talvez seja esse o motivo, porque tanto aquelas pessoas ansiavam e elas acreditavam que Jesus ia voltar na geração delas. Porque quando elas se encontravam, querido, era fome e tribulação que o Espírito falava, mas ainda assim elas conseguiam se alegrar no Senhor. Porque ao meu ver, querido, eram pessoas que tinham um relacionamento com Ele, eram pessoas que se moviam debaixo dos seus dons, debaixo das suas curas, debaixo dos seus sinais, dos seus prodígios, homens que eram cheios do Espírito, mas que isso era a consequência de um relacionamento. E eles andavam nisso, e à medida que eles andavam nisso, eles conseguiam manifestar os frutos do Espírito. E isso que eu tenho entendido, querido, é o que nós precisamos discernir como corpo de Cristo. Quem nós somos, querido, porque a esperança está sobre nós. De que o modelo que eu tenho de corpo de Cristo é que quando Jesus está andando, uma pessoa que é impura, e que quando outros tocavam nela, ficavam impuros. Mas aí quando elas tocam Jesus, as outras pessoas se purificam. Jesus consegue purificar elas. Então quando uma pessoa entra por esse portão, o que ela precisa encontrar, querido, não só apenas uma palavra, mas pessoas que consigam se mover nos frutos do Espírito, e isso vem debaixo da ceia, porque esse é o modelo do corpo de Cristo, aonde na ceia os frutos do Espírito se manifestam, e comunhão, querido, fala de ceia. Pessoas que vêm aqui, elas assimilam isso, elas conseguem olhar para a gente, e elas conseguem ver Jesus, e essa aliança é feita debaixo do sangue de Cristo, que nos cura e que nos perdoa de todas as coisas. Essa é a essência. Isso é o que eu tenho buscado, isso é o que eu acredito que eu e você precisamos fazer. Buscar relacionamento com Ele, parar de negligenciar isso, queridos. Que talvez a maioria dos nossos problemas, dos nossos traumas, dos nossos medos, de coisas que a gente não consegue resolver, querido, eles vão ser bem resolvidos com um bom relacionamento diário com Deus, onde a gente de fato se rende a Ele, querido, e consegue falar, Pai, eu estou aqui. Porque eu não consigo olhar para a Bíblia e ver que existe toda essa possibilidade, toda essa liberdade, querido, todas essas manifestações, e olhar para a minha vida e confrontar, eu falar assim, eu não vivo isso. Sendo sincero, eu tenho duas opções: ou eu vou olhar para isso e falar assim, eu vou me conformar, como alguns se conformam, e falar aquela história da igreja de Atos, lá é para aquele tempo mesmo, e sendo que a palavra de Deus para os fins dos tempos não é essa, mas é de que a glória da segunda casa, ela seria maior do que a da primeira, mas de que aqueles que iam reconstruir os muros, queridos, eles iam estar debaixo da unção de Jesus. Mas a gente às vezes se distrai, como o povo naquela época se distraiu. Ageu se levanta só para isso, irmãos. Depois de 16 anos que aquele povo voltou da Babilônia e começou a reconstruir os muros, Deus vira para eles e fala, vocês estão preocupados com as suas casas. Vocês vivem em casas luxuosas, apaineladas, enquanto a minha casa está lá em ruínas. E isso está falando do nosso templo, querido. E a gente precisa voltar para o Espírito e falar, Pai, é em você. E de novo, querido, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer aqui. Mais do que todos, nós aqui vivemos dias muito intensos, em que Deus derramou sobre a nossa igreja isso. Cura e libertação, sem a qual não teria acontecido, mas isso só vai ser mantido, isso só vai ser expandido,
De fato, querido, quando nós entendermos e quando nós dedicarmos esse tempo ao Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele tem um zelo, que Ele tem ciúme de nós, quando a gente não se volta para essas coisas. Deus sempre falou, irmãos. Deus sempre falou. A Bíblia, não precisam abrir, em Jeremias 22 diz assim: mas se tivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teria desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Deus está falando para os profetas aqui. Ou seja, Deus nunca deixou de falar. O problema é que aqueles profetas, eles não estavam entrando no conselho do Senhor. Eles não se colocavam na brecha pelo povo. Mas o Senhor nunca deixou de falar e Ele nunca vai deixar de falar. Num versículo acima, Deus diz assim: acaso não sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Que Ele fala assim: se vocês quiserem me ter como Deus de longe, amém, é uma opção de vocês, mas eu sou Deus de perto. Eu sou Deus de perto. E lendo Jeremias essa semana, Deus falou muito ao meu coração, quando Ele vira para aquele povo, querido, pensa num povo apóstata, mas que na hora que você começa a ler, você começa a ver a sua vida, você fala assim: de vez em quando eu também faço isso. Diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Isso aqui tomou meu coração esses dias. Falar: Pai, é isso, essa é a palavra, é eu me voltar para o Senhor, Pai, ainda que eu esteja num deserto, numa terra que não se semeia, o Senhor vai encontrar em mim um coração que te quer, Pai. O Senhor vai encontrar em mim um coração apaixonado, Jesus, que manifesta o Senhor, Pai, para as pessoas, Deus. Na maioria das vezes, querido, a manifestação que Jesus vai ter para o mundo afora, querido, muitas vezes não vem por sinais e maravilhas, mas vem de forma muito simples. Muito simples, mas a gente é complexo às vezes demais. Às vezes eu sou complexo demais e acho que o Espírito está se movendo porque ele precisa tocar e porque o anjo precisa descer. E quando ele pede, ele fala assim: se você manifestar só os frutos do meu Espírito para aquela pessoa, você pode ter certeza que depois de um tempo ela vai entender quem é esse Jesus que você segue. Ela vai se conformar com isso, irmãos. Ela vai entender isso. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. A gente vai ceiar hoje. E que essa seja o discernimento que a gente tenha do corpo. Deus falou para mim esses dias que Ele está nos santificando, não é para te levar para o céu mais santo, irmãos, mas é para que você santifique a outros. E isso não vai vir, como um dia o nosso pastor falou, com a gente apontando lanterna para a cara dos outros, mas uma candeia, ela emite luz para o ambiente em que ela está, sem cegar os olhos dos outros, mas elas vão conseguir enxergar essa luz, porque a gente tem relacionamento com Ele, porque a gente se arrependeu e a gente entendeu o propósito dEle, que Ele veio para não nos deixar órfãos, irmãos, e de que a gente só vai conseguir entender a graça e o amor dEle à medida que a gente conseguir se dobrar a isso. Salmos de número 18, de verso 6 ou 5, a Bíblia diz que com o benigno Ele te mostras benigno, com o puros Ele te mostras puro. Fala mais algumas coisas ali, porque Jesus é reativo. À medida que a gente busca, querido, o caráter dEle, Ele derrama do seu caráter sobre nós. À medida que a gente consegue olhar para Cristo e conseguir se relacionar com Ele desse jeito e assimilar quem Ele é e querer refletir isso para os outros, Ele começa a derramar sobre nós. Por isso que Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Porque glória, irmãos, não é eu manifestar uma cura apenas, mas glória é as pessoas te ofenderem e você ficar quieto. Isso é glória.
É você conseguir para uma pessoa que não é boa com você, você ainda assim manifestar bondade a ela. Para uma pessoa que manifesta ódio em relação a você, você conseguir manifestar o amor, irmãos. E o amor sempre vai vencer. Tem uma música que eu ouvi esses dias que falava isso, que entre o amor e o ódio não existe rivalidade. O ódio não tem nem como começar a brigar com o amor. Ele perde logo de cara. E isso é a glória, querido. E as outras coisas, a unção, a cura, tudo que Jesus prometeu, os sinais acompanhariam aqueles que creiam. Então, à medida que nós andamos manifestando essa luz de Cristo, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E para aquele que precisa ser curado, a cura vai vir. Para aquele que precisa de libertação, também vai vir. Mas acima disso, querido, entender para que o Espírito Santo veio e não mais negligenciar esse relacionamento com Ele. Entender que talvez muitas das lutas que você está passando, querido, elas vão ser resolvidas quando você se voltar para Ele como uma pessoa. Entender que Ele fala. Entender que Ele tem sentimentos porque Ele tem ciúme. Entender que Ele tem amor por você e que Ele é o maior interessado para que você entenda essa graça, para que você entenda esse amor. Alguém serve a ceia? O teu amor dura para sempre. 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 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A Bíblia diz que a razão de haver muitos fracos e doentes no meio deles, querido, é porque eles não haviam discernido o que era a igreja ou o que significava o corpo de Cristo. E é o que eu acabei de falar, queridas. A igreja é um lugar para gente santa, mas é um lugar para gente pecadora. Durante muito tempo a igreja, existem algumas igrejas muito tradicionais ainda, que elas não entregam ceia para quem está em pecado. Elas pregam isso. Enquanto a ceia, ela é a reconciliação. Elas estão negando para aquelas pessoas o que Jesus fez por elas. É isso.
Por que elas fazem isso? Porque elas não discerniram o corpo de Cristo, elas não entenderam o que a igreja de Jesus é. E por que não entenderam, querido? Porque não se relacionam com Ele. Se relacionassem com Ele, querido, essas coisas não iam acontecer. Porque Efésios diz que há um só Espírito, que há um só batismo e que há um só Pai, que se move sobre todos, que está sobre todos e que age por meio de todos. Então não existe como ter confronto, porque o Espírito é um só e Ele sopra de uma forma só. E que a gente tome essa ceia com esse entendimento, querido, que Jesus fez por nós. E da nossa responsabilidade de conseguir manifestar isso para os outros, queridos, de trazer eles para a comunhão, debaixo do sangue de Cristo. Amém, gente? Podem comer do pão e beber do cálice. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse dia, pela tua graça sobre as nossas vidas, Pai, pela sua palavra. Que Espírito Santo, o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Quando Paulo abençoava o seu povo, Deus, ele pedia para que a comunhão do Espírito fosse sobre eles, Deus. E que assim nós tenhamos também, Pai, que a gente comungue com o Senhor, Espírito Santo. Que a gente o veja, Pai, que a gente se relacione com o Senhor, Pai, como alguém presente em nós, Espírito. Que o Senhor se revele a nós, Pai. Que o Senhor mostre o seu coração para nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo da sua graça, Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos encaminhe, Pai, para o centro da sua vontade, Espírito. Que os nossos pensamentos e as nossas atitudes agradem o seu coração em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém.